Boa tarde! Sejam bem-vindos à audioconferência da Americanas SA para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco Miguel Gutierrez, CEO da Americanas SA, Ana Saicali, Timóteo Barros e Márcio Cruz, CEOs das plataformas, Fabian Picavet, diretor executivo, e Fabiana Oliver, diretora de Relações com Investidores. Esse evento está sendo gravado e todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Também é importante lembrar que o evento de hoje tem uma apresentação de suporte, que pode ser acessada no endereço ri.americanas.io. Eventuais declarações que podem ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Americanas e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. A companhia esclarece que as informações contábeis que servem de base para os comentários estão apresentados de acordo com os padrões internacionais de relatório financeiro, com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e em reais. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao CEO da Americanas SA, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Miguel, pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde a todos. Neste trimestre, estamos comemorando 1 ano de Americanas SA. Em junho do ano passado, aprovamos a combinação dos ativos de Lojas Americanas e B2W, formando uma só companhia. De lá para cá, promovemos uma verdadeira revolução a partir da combinação dos negócios, o que nos permite divulgar, hoje, mais um trimestre com sólidos resultados. Não podemos esquecer do momento desafiador do cenário econômico, com altas taxas de juros, inflação crescente, pressão em custos e queda na renda da população. Esse momento exige que sejamos ainda mais eficientes na busca contínua do equilíbrio das principais variáveis operacionais e financeiras. Construímos um modelo de negócio que está em constante mutação ao longo de toda a nossa história, se adaptando a diferentes cenários socioeconômicos. A ampla oferta de produtos, o ticket médio-baixo, somados à alta recorrência de compras e a credibilidade que conquistamos entre os nossos clientes, ajudam a explicar resultados consistentes ao longo dos últimos 20 anos. Criamos um modelo de negócio resiliente. A visão de longo prazo e a leitura dos movimentos do mercado resultaram também em uma condução harmônica da nossa visão estratégica. Temos um compromisso de crescimento, mas sem tirar os olhos do futuro e do propósito de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Apesar do ambiente desafiador, fechamos esse ciclo com otimismo no Brasil e ainda mais confiança no nosso modelo estratégico. Estamos apenas no começo de um novo capítulo da nossa história
há muito mais por vir. Agora passo a palavra para Fabiana e Fabian, que vão conduzir a apresentação. Obrigado a todos. Obrigada, Miguel. Antes de começar, gostaria de me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Fabiana Oliver e nos últimos 15 anos trabalhei como analista e sales em diversos bancos entre Nova York, Londres e Brasil. Comecei aqui na Americanas há um mês, como diretora executiva de relações com investidores. E já estreio hoje no meu primeiro call de resultados. Gostaria de agradecer a oportunidade e confiança da companhia. Bom, vamos dar início à apresentação pelo slide 4, com alguns destaques operacionais do primeiro ano de vida da Americanas S.A. Atingimos a marca de 53 milhões de clientes ativos, o que representa uma adição de 4 milhões de novos clientes nos últimos 12 meses. Nesse período, nossos clientes realizaram 435 milhões de transações, um aumento de 54 milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior. Outro indicador que gostaria de destacar é o número de itens vendidos. Nos últimos 12 meses, foram mais de 1,6 bilhão de itens vendidos, uma adição de 395 milhões de itens em 12 meses. Falando um pouco mais das nossas lojas, com o crescimento orgânico das lojas físicas, mais a entrada das lojas da Vem Conveniência, Hortifruti e Único, chegamos a 3.591 lojas espalhadas por mais de 900 cidades do Brasil. Também evoluímos no número de sellers em nosso marketplace, atingindo a marca de 140 mil sellers formais conectados na plataforma. Sellers engajados resultam em aumento de sortimento, e neste trimestre superamos 147 milhões de itens disponíveis, adicionando mais de 36 milhões de itens em um ano. Passando para o slide 5, destacamos o avanço da nossa estratégia de sermos ainda mais relevantes no dia a dia dos clientes. Os reflexos das nossas iniciativas e dos ganhos da combinação operacional ficam evidentes quando constatamos que no segundo trimestre a base ativa de clientes cresceu 9%, enquanto o número de itens vendidos e de transações apresentaram um crescimento ainda mais acelerado, de 32% e 14%, respectivamente. Uma importante demonstração de que os nossos clientes estão cada vez mais engajados e frequentes em seu relacionamento com a companhia. Nos últimos 12 meses, os clientes ativos frequentaram nossas lojas e sites 8,2 vezes em média, um crescimento de 6% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No slide 6, apresentamos o crescimento de venda. No trimestre, o GMV total atingiu 13,9 bilhões de reais, um crescimento de 10,4%. No acumulado dos últimos 12 meses, o GMV total atingiu 59,1 bilhões de reais, um crescimento de 21,1%. O GMV da plataforma física cresceu 26,9% no trimestre, atingindo 3,5 bilhões de reais, e a receita bruta no conceito mesmas lojas teve um sólido resultado de 10,2%. O GMV do digital atingiu 10,4 bilhões de reais no segundo trimestre, um crescimento de 5,7%, mantendo-se acima do crescimento do mercado do e-commerce, que teve uma contração de 3,1% no trimestre. Já o GMV parceiros teve um expressivo aumento de 18,3% no trimestre, atingindo 6 bilhões de reais, com destaque para a grande evolução das categorias de cauda longa, como mercado, suplementos, perfumaria e vestuário. A partir do slide 7, apresentamos os destaques da AME, que segue entregando ótimos resultados. A AME já monetiza o ecossistema da Americanas e atingiu pela primeira vez um EBITDA positivo no trimestre, alcançando 8,5 milhões de reais. Isso é reflexo do crescimento exponencial
das frentes de monetização que contribuíram para o crescimento de 120% da receita bruta no trimestre. Nos últimos 12 meses, a AME atingiu um TPV de 31 bilhões de reais, um crescimento de 1,7 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a plataforma de produtos e serviços financeiros fechou o trimestre com 35 milhões de downloads, 12 milhões de usuários ativos mensais, 3,6 milhões de merchants, além mais de 1,9 milhão de cartões AME emitidos e mais de 95 funcionalidades. A nossa fintech, que nasceu há 3 anos como uma forma mais inteligente de dar desconto, cumpre uma trajetória de sucesso indo muito além das nossas fronteiras. Ao turbinar a receita com serviços financeiros, a AME monetiza o ecossistema, como previa nosso plano de negócio. Os principais produtos oferecidos pela AME são o marketplace de crédito para pessoa física, a antecipação de recebíveis e o crédito fumaça para pessoas jurídicas, o cartão de crédito AME, o carnê digital, além de novas parcerias, Pix e muito mais vem por aí. Os produtos são oferecidos em parceria com especialistas que carregam risco de crédito e o funding das operações, mantendo a AME como uma fintech asset light, de rápido crescimento. Outro destaque no trimestre é o patrocínio do Maracanã, tornando a AME o meio de pagamento oficial do maior estádio do Brasil. Além do pagamento digital nos estabelecimentos internos do estádio, a expectativa é reduzir e simplificar ainda mais o processo de compra nos caixas rápidos, utilizando toda a tecnologia do Super App da AME, além de oferecer benefícios e promoções exclusivas para os frequentadores do estádio. O patrocínio do Maracanã é uma grande oportunidade para a AME se conectar com milhões de brasileiros por meio do esporte e do entretenimento, engajando novos clientes e reforçando o propósito de democratizar o acesso a produtos e serviços financeiros. No slide 10, falamos sobre o papel estratégico das lojas físicas no nosso ecossistema e como a multicanalidade se tornou realidade na operação, com a loja se tornando um importante hub de experimentação e compra. No trimestre, como reflexo da evolução do nosso modelo multicanal, as vendas O2O cresceram 25%, alcançando 1,4 bilhão de reais. Além disso, no segundo trimestre de 2022, 40% das entregas foram realizadas em até 3 horas. Podemos ver o tamanho dessa evolução quando notamos que há apenas um ano esse percentual era de 15%. No slide 11, destacamos alguns benefícios da combinação já observados nesse primeiro ano de Americanas S.A. Passamos a ter uma base única de dados, permitindo uma visão integrada do cliente e de seus hábitos de consumo. Não há mais barreiras na migração de clientes entre as plataformas, o que nos permite pescar no próprio aquário com eficiência, melhorando o relacionamento com os clientes e reduzindo o custo de aquisição. O número de downloads dos apps da Americanas e da AME feitos nas lojas são um exemplo tangível dessa estratégia. Nesse ano, foram mais de 14,3 milhões de downloads do app da Americanas.com e mais de 2,6 milhões do app da AME, incentivados pelo time das lojas. No slide 12, apresentamos a Americanas Entrega. Em abril, lançamos a marca Americanas Entrega, que passa a reunir os centros de distribuição e hubs, com estoques unificados, uma malha integrada, lojas atuando como hubs e o uso cada vez maior de inteligência artificial. A Americanas Entrega vem evoluindo a cada trimestre. Como resultado, as entregas em até 24 horas atingiram 61,2% do total, e as entregas em 3 horas atingiram incríveis 40%. Ao longo do trimestre, seguimos ampliando o Ship from Store para mais de 900 cidades e aceleramos a implantação de Dark Stores,
com o objetivo de armazenar produtos da plataforma digital nas lojas, reduzindo drasticamente o prazo e o custo de entrega. No slide 13, apresentamos as novas verticais, que vieram para somar. O Hortifruti Natural da Terra é a maior rede varejista especializada em fruta, legumes e verduras do Brasil. O HNT presta um serviço diferenciado em uma categoria de alta recorrência e tem uma base de clientes engajada, com frequência média de compras de 36 vezes no ano. Nossa ambição é ampliar a presença física do HNT, iniciando pelo Sudeste, onde concentram-se as lojas e o supply chain atual, e fomentar o desenvolvimento dos fornecedores. A aquisição do HNT também reforça a operação da Americanas Mercado, melhorando significativamente o nível de serviço e garantindo alta qualidade na entrega de FLV. Nesse processo de integração, já colhemos diversas sinergias e estamos confiantes que conseguiremos tornar a operação cada vez mais rentável. A Vem Conveniência opera as 1.226 lojas BR Mania em modelo de franquia, dentro dos postos abastecidos pela Vibra, o que nos dá uma oportunidade para pescar no aquário com eficiência. A local tem 55 lojas e o plano é lançar o modelo de franquia para o varejo de proximidade. A estratégia da Vem é expandir o número de lojas e fazer cada loja vender mais e com maior rentabilidade. A operação centralizada de abastecimento irá gerar mais valor ao franqueado e reduzir os preços finais ao consumidor. No segundo trimestre de 2022, iniciamos em mais de 800 lojas o abastecimento de forma centralizada pela Americanas. O plano é alcançar as mais de 1.200 lojas até o final de 2022. O ecossistema Americanas aumenta a perspectiva da Vem no varejo digital, permitindo que o franqueado se torne um seller, um ponto de coleta de produtos e aceite AME como meio de pagamento, além de passar a oferecer serviços financeiros ao franqueado cliente. A Único é líder do segmento de Fun Design e detentora das marcas Imaginário, Puquê, Mind e Love Brands, e conta atualmente com 420 lojas franqueadas. A estratégia da Único considera levar a entrega expressa para as marcas do grupo e acelerar o O2O nas lojas franqueadas. Hoje, em média, 20% das compras das marcas Puquê, Imaginário e Love Brands, feitas nos sites da Americana, já são entregues pelas lojas franqueadas mais próximas dos clientes. Junto com a Único, expandimos a operação de gestão da cadeia de fornecimento global a partir de Shenzhen, na China, onde a empresa já opera há 10 anos com uma equipe de cerca de 30 pessoas. A jornada de geração de valor nos novos negócios está apenas começando e estamos muito entusiasmados com essas novas frentes. Agora, passo a palavra para o Fabian para dar sequência à apresentação. Obrigado, Fabiana. Vou continuar a apresentação a partir do slide 15. No trimestre, a receita líquida consolidada cresceu 7%, passando de 6,3 bilhões de reais para 6,7 bilhões de reais. No mesmo período, o EBITDA cresceu 29%, alcançando 843 milhões de reais. A retomada do varejo físico, o resultado positivo da Fintech AME, a integração das empresas adquiridas e os ganhos obtidos com a combinação dos negócios contribuíram para a expansão da margem EBITDA, que alcançou 12,6% da receita líquida no trimestre, um crescimento de 2,2 pontos percentuais. O crescimento de receita com rentabilidade faz parte do nosso DNA e demonstra a disciplina financeira e constante busca pela eficiência que sempre fizeram parte da nossa cultura e que se tornam ainda mais importantes no momento atual da economia. No slide 16, apresentamos o cronograma de vencimento da dívida. Em 2020, iniciamos um processo de readequação da nossa estrutura de capital. O follow-on nos permitiu avançar em movimentos estratégicos de M&A
investir no crescimento orgânico e reduzir a dívida bruta. Ainda em 2020, a nossa estreia no mercado americano de dívida, com a emissão dos bonds, permitiu alongar o perfil da dívida, iniciando um processo de troca de dívidas de curto prazo por dívidas de longo prazo. Fechamos o segundo trimestre com um prazo médio de vencimento da dívida acima de 61 meses e uma alavancagem de 1 vez EBITDA, além de uma saudável relação de caixa sobre dívida de curto prazo de quase 7 vezes. Com o mesmo objetivo de alongar o perfil da dívida, após o fechamento do trimestre, realizamos a 17ª emissão de debêntures. A operação foi muito bem sucedida, teve valor total de R$ 2 bilhões, prazo de vencimento de 11 anos e terá um custo de CDI mais 2,75% ao ano. Os recursos serão utilizados para reforçar o caixa da companhia e substituir emissões que vencem em 2022 e 2023. No slide 18, falamos sobre a nossa estratégia ESG. Em linha com o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, seguimos trabalhando para alcançar a meta de nos tornarmos uma empresa carbono neutro até 2025 e de termos 100% de energia renovável em nossa operação até 2030. Alinhado à estratégia de incentivar o consumo consciente e as boas práticas na cadeia de valor, incluímos mais 2 certificações na plataforma Americanas Mais Clima, que tem o objetivo de auxiliar os clientes na identificação de produtos que ajudam no combate às mudanças climáticas. Agora, com o selo Procel e a Pollen, contamos com mais de 2.000 produtos certificados. Falando da agenda social, seguindo o nosso compromisso com o ODS 10 para a redução das desigualdades, desenvolvemos o projeto Plus Codes em parceria com o Google, G10 Favelas e Favela Brasil Express. O projeto permite o mapeamento dos endereços nas comunidades, tornando possível que esses endereços sejam encontrados em plataformas digitais para transporte, serviços e entregas. Hoje, já são mais de 1.500 endereços mapeados e 6.000 pessoas beneficiadas pelo projeto. Como consequência dessas e de outras ações, fomos reconhecidos na categoria Atacado, Varejo e E-Commerce do Guia Melhores ESG 2020 da Exame. Essa conquista reflete a soma dos nossos esforços e o nosso comprometimento e transparência com a gestão sustentável da companhia, contribuindo para a geração de impacto positivo para os clientes, para a sociedade e para o planeta. Também fomos destaques no prêmio O Melhor de São Paulo, Marcas e Serviços, da Folha de São Paulo, ficando em primeiro lugar na categoria Lojas de Departamentos e no prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio, ficando em primeiro lugar do Comércio. A Americanas ainda ficou no top 5 de grandes prêmios de marca, como o Marcas Mais Influentes do Brasil, da Ipsos, e o ranking As Marcas Mais Valiosas do Brasil, publicado pelo Isto É Dinheiro. No slide 19, destacamos a nossa participação em importantes eventos no trimestre. No mês de maio, participamos do APAS Show 2022, a maior feira de alimentos e bebidas das Américas. A Americanas Mercado marcou presença com um espaço exclusivo e apresentou as suas soluções de digitalização do setor para milhares de potenciais sellers e clientes. No mês de julho, participamos ativamente do Fórum E-Commerce Brasil 2022. A Americanas marcou presença com 3 estandes de destaque: Americanas Marketplace, Ads e AMI, oferecendo oportunidades de novos negócios, soluções para melhoria da experiência do cliente, soluções de publicidade para varejo, além dos produtos e serviços financeiros de AMI. No slide 20, apresentamos a visão estratégica da Americanas S.A. A Americanas é um ecossistema que combina as plataformas digital, física, fulfillment, fintech, ads e o seu motor de inovação, a IFE. Operando por meio de um modelo estratégico que tem como foco oferecer jornadas de consumo cada vez mais customizadas e com mais conveniência a todos os perfis de clientes. Nosso modelo busca crescimento com rentabilidade. Com nossos ativos únicos e diferenciais competitivos,
seguiremos acelerando o nosso sonho de crescimento orgânico, conduzido pelo desenvolvimento e evolução das nossas plataformas. O elemento central é o core, onde estão as nossas marcas de e-commerce. Na segunda camada estão nossas iniciativas de crescimento orgânico e inorgânico. Na camada de futuro, liderada pela IFE, temos várias iniciativas disruptivas que incentivam o uso de novas tecnologias em todas as plataformas e impulsionam o desenvolvimento de novos negócios. Com isso, finalizamos a nossa apresentação e agora passaremos à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Luiz Guanais, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Eu queria perguntar um pouco como vocês enxergam os potenciais ganhos de sinergia ainda a serem capturados, tá, pela combinação da LAS e da B2W. Acho que vocês vêm comentando durante o último ano, né, Miguel, exatamente sobre esses ganhos. Eu queria entender o que a gente pode esperar daqui para frente. E uma segunda pergunta, né, como é que a gente pode esperar a evolução da rentabilidade da AME depois de vocês terem atingido o break-even agora no Q2? Obrigado. Guanais, obrigado pela sua pergunta. Olha, os ganhos de sinergias que nós temos hoje na nossa nova companhia, eles são ainda muito, assim, tem muita coisa para fazer, sobretudo a nível de conhecer melhor o cliente. Em que fase nós estamos, né? Nós estamos numa fase onde nós estamos aí num desenvolvimento intenso de sistemas para ter uma visão única desse cliente. A partir daí, nós já estamos extraindo dados, como a gente já mostrou anteriormente, em muitas situações, consolidados daquele cliente. Com isso, nós estamos agora num esforço muito poderoso de transformar esses dados em informação e, finalmente, essas informações vão ser transformadas em ação. É fácil entender que toda essa dinâmica ela precisa ter um apoio aqui de tecnologia muito intenso, que é exatamente o que nós estamos fazendo agora. Ou seja, não existe mais para nós um cliente digital, um cliente físico, agora a gente consegue enxergar um único cliente e vendo quais são as jornadas que eles têm conosco e tentando entender essa jornada como um todo. Tá? É claro que isso parece um pouco assim, um pouco abstrato, mas na realidade a gente está muito confiante, muito otimista nesse caminho, porque se a gente parar para ver, nesse período todo, o que aconteceu no primeiro trimestre em relação ao segundo trimestre? Nós tivemos no primeiro trimestre um reporte de GMV de crescimento de 21,7%, nesse trimestre de 10,4%. No primeiro trimestre, o físico cresceu 27,7%, já nesse cresceu 26,9%. Então, você repara que a resiliência do nosso modelo ele fica muito demonstrado exatamente nesse momento. Isso já é produto da gente conseguir fazer essa leitura consolidada de todos os nossos clientes. Então, isso tem uma dinâmica crescente. Nós temos conversado com as melhores pessoas do mundo, as melhores empresas, para conhecer melhor o que eles vêm fazendo, tá? E a gente percebe que tem um mundo a ser desenvolvido aí extraordinário, em mudar de patamar a nossa compreensão da jornada dos nossos mais 53 milhões de clientes. Então, voltando a esses macro números, olha só, um GMV nosso cresceu 10,4% nesse trimestre. Puxa, muito aquém do que nós gostaríamos. Mas quando a gente olha por dentro dos nossos números, o nosso físico ficou compatível com o crescimento do primeiro trimestre. Então, uma pessoa que olha os números fala, puxa, não aconteceu nada. Enquanto o nosso digital, que no primeiro trimestre cresceu 20,1%,
ele cresceu apenas nesse trimestre 5,7%. Agora, quando a gente entra dentro do digital, no primeiro trimestre, num P, nós crescemos mais de 24%, e nesse trimestre nós caímos um 7,6%. Ou seja, o 3P já veio com força. Isso tudo já é produto dessa análise que é oriunda da combinação. E tem as outras coisas assim que a gente também vem mencionando, que é essa visão toda tributária, essa visão de sinergias de custos, que também está em andamento. Eu sei que esse é um tópico assim, muito amplo, bom, e eu acho que é melhor parar por aqui, senão é tão animador. Agora, em relação à AME, eu vou pedir para a Ana desenvolver essa sua pergunta, E, bom, é isso. Vamos lá. Ana. Oi, Luiz. Oi, Ana. Bom, a AME, ela é o nosso negócio financeiro da Americanas. Ela tem aqui um objetivo que é monetizar esse ecossistema todo. Ela nasce em berço esplêndido, né? Porque quando a gente olha um negócio financeiro, uma fintech e todas as concorrentes, nenhuma delas nasceu dentro de um ecossistema tão rico em oportunidades de negócio como a AME. Mas ela nasce também com um propósito, né? Que é de um objetivo aí muito claro, que é de monetizar a Americanas, o negócio. Então, sim, ela é muito relevante, está totalmente dentro do nosso plano, mesmo tendo passado por tudo aí que a gente passou aí nos últimos 2 anos, com o Covid, em pleno lançamento de AME. Estamos super em linha. Esse é o primeiro trimestre. Na verdade, nós antecipamos um pouquinho o plano, né? Esse é o primeiro trimestre que a gente deu o EBITDA positivo. Mas, sim, nós temos que esperar que ela tenha um papel aqui importante, que é essa monetização, e para o futuro a gente quer daí para mais. E estamos trabalhando para isso. Então, estamos super em linha aqui com o nosso plano. Não, tá ótimo. Obrigado, Ana. Obrigado, Miguel. Valeu. Nossa próxima pergunta vem de Rubem Couto, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Eu tenho 2, na verdade. Só um follow-up nessa questão da AME que o Luiz perguntou. O que a gente pode esperar em termos de representatividade da contribuição da AME na EBITDA da empresa daqui para frente, pensando nos 2, 3 anos, só para ter uma ideia de magnitude do quanto pode ser essa oportunidade. E a minha outra pergunta, na verdade, era: a gente viu uma evolução boa aí de margem de EBITDA, crescimento de EBITDA também positivo no TRI, mas a geração de caixa ela não acompanha tanto essa evolução. O que a gente pode esperar para frente em termos de melhoria de capital de giro, enfim, uma maior convergência aí desse crescimento de EBITDA e geração de caixa operacional? Obrigado. Oi, Rubem, eu vou começar respondendo, depois alguém aqui continua o resto. Sobre a AME, sim, ela tem esse objetivo, ela é novinha ainda, mas quando a gente compara com outras operações aí maduras aí do mercado, que tem uma representatividade de 20% a 30% do EBITDA, não tem por que a AME, quando chegar lá, ter essa representatividade também. Rubem? Tá claro, obrigado. Não, tá claro. Ótimo, obrigado. Obrigada. Aí deixa eu pegar essa segunda questão da geração. Acho que é muito importante a gente passar aqui por uma visão. A gente já comentou o nosso crescimento do trimestre, nós já comentamos também como o físico manteve um crescimento extraordinário em relação a um trimestre, todo mundo sabe que foi um trimestre difícil, não só para o varejo, para o Brasil como um todo. E aí vamos passar um pouco nas principais linhas, né? Eu acho que é muito importante a gente ter em mente, se propõe a gente fazer um exercício conjunto, né? Então, começar com o EBITDA. O EBITDA, nós crescemos nesse trimestre mais de 2 pontos percentuais em termos aqui em relação ao ano anterior, tá? Na margem EBITDA. Tá? Bom, aí em seguida, nessa visão que nós temos aqui, que é um pouco interna, nós tivemos aqui um resultado financeiro que, bom,
Os juros aumentaram, a gente sabe disso, o custo tem aumentado bastante, tá? Mas é uma conta que a gente acompanha aqui muito de perto. Então, deu mais ou menos o que a gente estava imaginando. Bom, aí vem o nosso CAPEX. O nosso CAPEX, essencialmente, as grandes iniciativas, elas estão associadas numa visão de médio e longo prazo, e a primeira delas é a combinação da nossa companhia. Na realidade, nós estamos falando que a tecnologia toda nós estamos revendo e readequando, buscando essa visão de entender a jornada única do cliente, tá? Ou seja, antigamente nós tínhamos um cliente físico e um cliente digital. Agora nós temos um único cliente. E aí isso nos permite a ter muitos dados, que o grande objetivo é transformar em informação para depois em ação. E a gente também viu, lá na pergunta do Banais, que isso só é possível com o uso intensivo de tecnologia, o que nós mantivemos os nossos investimentos nesta visão de longo prazo. Aí tem uma outra frente, que é a frente que a gente tem de abertura de lojas. Nós estamos, assim, nossa proposta é cada vez estar mais presente em novas cidades, tem um impacto, assim, extraordinário na vida dessas cidades, das pessoas que estão trabalhando lá, tá? E, por outro lado, a gente conquista uma quantidade de clientes muito interessante, tanto no mundo físico quanto no digital. Bom, e, finalmente, vem a relação estoque-fornecedor. Como a gente sabe, no nosso negócio de varejo, essa relação ela é uma relação muito importante, que a gente chama do financiamento, que a gente tem numa companhia de varejo. Historicamente, a gente sempre teve e temos um financiamento muito importante do nosso estoque fornecedor. Ou seja, o nosso estoque ele tem que ser menor do que nós temos que pagar ao fornecedor. Então, isso aqui só estou organizando assim. Como a gente pode melhorar essa conta? Bom, a grande essência disso é que nós temos que vender mais do que a gente pagou. Então, isso quer dizer o seguinte: se a gente recebeu muito do fornecedor e não vendeu, na realidade, entra um valor no fornecedor e entra um valor no estoque. Então, essa conta ela não melhora e não gera capital de giro. Ok? Então, na realidade, nós temos que conseguir vender cada vez mais e cada vez ser mais eficiente nessa cadeia como um todo. Ok? Então, nós temos que buscar eficiência, não é só na nossa companhia, é buscar a eficiência da cadeia de abastecimento como um todo, que isso também considera os nossos parceiros comerciais. Então, na realidade, sempre buscando que nós temos que vender antes de pagar. Existem, eventualmente, medidas que são, na nossa visão, que são de curto prazo. Por exemplo, você negocia um novo prazo de pagamento para o fornecedor. Ok, então você ia pagar no mês de abril e negociou com ele e vai pagar no mês de maio. Mas você tem que vender antes de maio para acontecer essa dinâmica de sensibilizar este financiamento. Agora, historicamente, a nossa companhia ela tem as sazonalidades. Tá? E, historicamente, nós sempre fomos significativamente financiados pelos fornecedores. Tá? Continuamos sendo. Agora, nesse período que houve uma desaceleração, notadamente na nossa estratégia de crescimento do 1P, porque vamos lembrar, no primeiro trimestre, no 1P digital, nós crescemos 24%, mesmo com um problema sério que nós tivemos na época. Tá? E este trimestre nós estamos decrescendo 7%. Então, na realidade, torna-se necessário buscar um novo ponto de equilíbrio nessa relação, porque também o fornecedor, numa relação de médio e longo prazo, ele não vai querer simplesmente não recebo. Isso não existe, porque ele vai deixar de ser fornecedor no curto prazo da gente, no médio e longo prazo.
Tanto que hoje nós temos um produto que tem sido muito procurado pelos fornecedores, que na realidade é de antecipação dos recebíveis que ele tem conosco. Então, na realidade, essa é a linha que há uma variação maior em relação ao nosso histórico, mas ela permanece ainda positiva na nossa visão, que é de financiamento. Enquanto isso, nós estamos aí numa dinâmica de aperfeiçoando o estoque e vendendo mais ainda, e aprimorando a cadeia. Prova disso é que a nossa margem EBITDA subiu, nós tivemos uma redução de estoque importante em relação ao TRI passado, que foi de 550 milhões. Tá? Então, isso tudo significa que nós estamos ajustando todo o nosso estoque para essa nova realidade. E daí que vem essa variação do capital de giro como um todo e que naturalmente vai se ajustando ao longo do tempo, que vai ser vendendo mais, comprando as coisas certas para não ficar parado e buscando sempre vender antes que você vai pagar. E essa é a dinâmica clássica. Eu vou receber mais do fornecedor. Bom, se você recebe 1 bilhão do fornecedor e não vende, você aumenta 1 bilhão do estoque e 1 bilhão do fornecedor. O ganho disso é absolutamente nenhum. Então, na realidade, nós estamos muito focados em fazer realmente o giro maior do nosso estoque como um todo, junto com a parceria que nós temos com os nossos fornecedores, sempre numa visão de ser melhor opção para eles no médio e longo prazo. E sempre lembrando que o nosso negócio ele tem uma predominância muito importante, uma significância muito importante no mundo digital, mas no mundo físico nós estamos presentes em mais de 3 mil lojas no Brasil como um todo. E isso nós entendemos que é uma fortaleza nesse período que estamos vivendo. Ok? É isso que eu tinha para responder. Ficou alguma dúvida, Rubem? Não, está claro. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ana, pela sua resposta. Obrigado pela pergunta. A nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde e obrigado por pegar minha pergunta. Qual foi o impacto da mudança da Páscoa no TRI? E como estão as tendências de vendas em julho e agosto? E como estão pensando no restante do ano, como o lançamento de 5G e a Copa Mundial? E, Ana, como seus parceiros de crédito estão saindo na plataforma AME em termos de empréstimos e inadimplência? Obrigado. Oi, Robert, aqui é a Ana. Você podia repetir a sua pergunta da AME no fim, que aqui fez um barulho e nós não ouvimos direito? Claro, desculpa. Como seus parceiros de crédito estão saindo na plataforma AME em termos de empréstimos e inadimplência, por favor? Eu acho que nós não temos risco, a gente não carrega nenhum risco. Entendi. Mas eles, como vai? O negócio deles, como vai? Eu acho que eles têm o negócio deles, todos os parceiros que estão com a gente estão hoje em condições de continuar sendo parceiro e continuar atendendo aí os nossos clientes. O contexto é bem mais desafiador, e os ajustes que precisam ser feitos estão sendo feitos. Mas a nossa operação não tem risco. E os nossos parceiros que estão hoje com a gente estão atuando junto aí, mesmo nesse momento que pode ser um pouco mais desafiador. Mas pode dar um número de quanto eles estão emprestando? Nós não divulgamos esse número, Robert. Ok. Obrigado. Obrigada. E a mudança na Páscoa no TRI e as tendências em julho e agosto, por favor? É o Márcio falando, tudo bem? Obrigado pela pergunta aí. Vou falar sobre a Páscoa e sobre as vendas. Falando sobre a Páscoa, lembrando aí que a Páscoa caiu 17 de abril, então ela está praticamente toda dentro desse segundo TRI. Foi uma Páscoa muito boa, realmente foi a melhor Páscoa aí que a gente já fez na nossa história, então isso foi muito bom, que mostrou aí
só reforça aí um pouco disso que o Miguel falou anteriormente, do crescimento do físico e da nossa fortaleza da capilaridade pelo Brasil todo, como muito bem na Páscoa no físico e também no digital. Falando sobre as vendas aí de julho, né, para frente, julho, a gente continuou vendo um crescimento consistente no físico, lembrando que o físico ele é muito puxado pelos tickets médios baixos, né, pelas categorias com ticket médio mais baixo, que são uma grande fortaleza nossa aí no físico, com um sortimento bem amplo. Então, a gente continua vendo aí um crescimento consistente. Falando sobre o digital, ele vem sendo muito puxado pelos departamentos de cauda longa, principalmente aí do 3P, né? Também possui um ticket aí um pouco mais baixo, o que nesse momento é muito importante, que o consumidor está buscando. Então, categorias como as que foram citadas aqui na apresentação, de perfumaria, alimentos e bebidas, né? Essas categorias todas de mercado, suplementos, por aí vai, automotivo, essas categorias estão indo bem e sendo puxadas aí principalmente pelo 3P. Ainda falando do digital, por outro lado, quando a gente olha para o 1P, a gente ainda vê uma demanda tímida ainda do 1P. Então, isso impactado aí pelo poder de consumo, né, dos nossos clientes. A gente acha que esse negócio vai se ajustando aí ao longo dos próximos meses. E, por outro lado, a gente também está muito confiante no segundo semestre agora, no final do ano, lembrando que tem eventos muito importantes, né, além do 5G, aí, que é uma novidade aí para o consumidor, que novidades sempre tendem a impulsionar nossas vendas. A gente também tem os eventos importantes aí no segundo semestre, tem crianças, tem a sazonalidade da Copa do Mundo, Black Friday e Natal, então a gente continua confiante aí também no 1P. Ok? Obrigado. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem de Daniela Eiger, da XP Investimentos. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas, quase três do meu lado aqui para dar uma abusada. A primeira é sobre a dinâmica do 1P, né? Eu acho que surpreendeu a gente aqui a queda, dado que vocês geralmente têm um mix mais resiliente versus os pares, mas acho que deve ser muito explicado aí pela performance do mercado do celular, que é um mercado relevante para vocês. Então, minha pergunta é entender o que vocês estão vislumbrando para essa linha aí para frente, principalmente dado que eu acho que o lançamento do 5G é algo que contribui aí para esse mercado, acho que foi algo até que penalizou aí esse início do ano. A minha segunda é em termos do programa de fidelidade da AME, se vocês pudessem, por favor, dar um pouquinho mais de cor de como isso tem ido, como que vocês veem como uma alavanca dentro do grupo como um todo, enfim, se vocês pensam também em usar nas adquiridas, acho que seria legal ter um pouco de visibilidade desse business plan. E minha última, se eu puder, é em relação à questão da geração de caixa, né? Eu acho que até o mercado, muitas vezes, ele pergunta o porquê vocês destoam dos seus pares, talvez seja algum tipo de estratégia diferente em termos de estoque, em termos de fornecedor, enfim. Então, acho que seria legal vocês contextualizarem aí o porquê vocês têm uma sazonalidade talvez diferente dos demais pares aí de marketplaces generalistas. Obrigada. Oi, Daniela, é o Marcos falando, vou começar respondendo aqui. Você começou perguntando aí sobre o 1P, é um pouco do que eu tinha falado na resposta anterior. 1P no segundo trimestre aí, no digital, né? 1P do digital, que eu entendi que sua pergunta foi mais no 1P do digital, porque lembrando que no físico a gente continua num ritmo de crescimento forte. Mas no 1P do digital, ele de fato foi impactado por essas categorias de ticket mais alto, telefonia, como você citou aí, smartphones é uma delas, e que sentiu aí uma demanda mais fraca nesse segundo trimestre. É o que eu falei, para frente, com os eventos aí do final do ano, da sazonalidade de Copa, Black Friday, Natal, a gente acredita que está confiante que isso vai melhorar. E o 5G, sem dúvida, ele ajuda a impulsionar a categoria, né? Acho que vai ter muito cliente trocando, a gente já tem diversos smartphones hoje à venda que são 5G já, mas com certeza isso vai ser mais impulsionado, é isso que a gente e a indústria toda esperamos aí que aconteça a partir de agora. Sobre loyalty? Então, sobre loyalty, a gente fez um lançamento, acho que agora bem um soft nesse trimestre, mas nós vamos fazer um grande lançamento agora no terceiro e quarto trimestre. A AME ela já nasceu com
com essa, que é uma ferramenta de loyalty, de fidelização, de engajamento aí para os nossos clientes. É um programa que ele foi construído de forma a ser muito democrático e acessível aí para todo mundo. Ele tem assim uma pegada, uma experiência assim muito gamificada, fácil, é muito divertido, ao mesmo tempo que é muito fácil, de fácil entendimento para o cliente. E ele vai permear esse lançamento que nós vamos fazer, ele vai permear todo o ecossistema. Nós vamos de forma a trazer assim muitos benefícios para os clientes, engajando em todas as missões. É um programa que trabalha com missões e no que você cumpre as missões destrava uma série de benefícios, né? Então acho que o nosso programa de loyalty, que é o Mundo AMI, ele é o programa de fidelização, de fidelidade da Americanas. Ele vai permear todo o ecossistema, todas as marcas, inclusive podendo se estender também para as empresas aí que nós adquirimos, para Hortifruti e para quem quiser. É um programa muito interessante. Então, vai ter um grande lançamento agora no 3º e 4º trimestre. Ô, Daniela, aqui é o Miguel falando. Vou pegar, pelo visto, hoje eu me especializei nesse tema da geração de caixa. Vamos pegar a conta do estoque fornecedor para todo varejista. Qual o sonho de todo varejista? É vender tudo que tem que vender antes de pagar para o fornecedor, ok? Tá ótimo, okay. Muito obrigada, pessoal. Tá? Então, aí, por definição, se você olhar o nosso histórico, nós temos aqui um histórico que esta linha, para nós, ela sempre foi um grande ativo de financiamento, historicamente, que é numa faixa absolutamente relevante em relação a qualquer número. Se você comparar, porque você perguntou em relação aos pares, a nossa linha sempre foi bastante diferenciada em relação a alguns pares. Sempre notando também que o nosso negócio é um pouco diferente. Quando a gente fala pares, sempre tem que botar uma linha aí de atenção. Tá? Agora, o que aconteceu? E também um outro negócio que é diferente um pouco do mercado como um todo, é que nós temos grandes eventos. Tá? Então, na realidade, quando você tem um grande evento, como você pega, por exemplo, o 4º TRI no final do ano, tem Black Friday, tem Natal, etc. Para nós, a nossa venda escala muito. Isso significa que você vai ter um pagamento depois muito importante, que aí entra dentro dessa equação de tentar vender antes de pagar. Agora, como é que, por definição, você melhora essa conta? Na realidade, você melhora fazendo um giro maior do estoque, que essencialmente é um negócio de eficiência, ou você consegue prazos maiores com o fornecedor, que isso é pontual, tá? Ou seja, porque você vai pagar mais no mês seguinte, então tem um efeito na partida, depois se ajusta, e, na realidade, ou você tenta fazer... basicamente, são essas duas grandes medidas, tá? Essencialmente. Porque, no fundo, você tem que ser mais eficiente nessa dinâmica. Bom, como nós falamos, nós tivemos um crescimento no mundo físico muito relevante nesse trimestre, comparado com o primeiro trimestre, e nós tivemos uma desaceleração no UP muito significativa, porque nós crescemos aqui bastante no UP, 24% no primeiro trimestre, contra uma queda de 7% nesse negócio, no segundo trimestre, o que leva a que aquelas compras que a gente fez com o fornecedor, nós teríamos que reajustar os estoques, que foi exatamente o que está sendo feito nesse trimestre, junto com uma sazonalidade natural. Então, no fundo, a gente, como diferenciação, historicamente, nós temos nessa conta como um ativo muito grande, que é os parceiros comerciais ajudando a nossa venda, e hoje nós estamos buscando uma eficiência maior nesse giro e que nós estamos conseguindo junto com a participação de todos os nossos parceiros, tanto que o nosso programa de antecipação de recebíveis dos nossos fornecedores, que é feito pela AME,
que é um sucesso absoluto, ele tem se mantido e tem sido muito bom para os nossos fornecedores como um todo. Porque, na nossa visão de médio e longo prazo, a nossa cadeia de suprimento, ela cada vez tem que estar mais eficiente para atender aos nossos clientes nas suas jornadas, que nós estamos tentando cada vez mais descobrir. Então, aquela questão que fica, mas se receber mais do fornecedor, vamos lá, receber 1 bilhão a mais no fornecedor, vai 1 bilhão para o fornecedor, 1 bilhão para o estoque. Financiamento líquido, nenhum. Se você recebeu 1 bilhão do fornecedor, vendeu 1 bilhão e ainda não pagou, aí melhora muito o financiamento. Ok, Daniela? É um tema sempre muito apaixonante esse. Tá ótimo, obrigada, Miguel. Nada. A nossa próxima pergunta vem de João Soares, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Acho que a pergunta aqui é mais para o Márcio, é entender como é que vocês veem esse ambiente competitivo, né? Olhando a estratégia do 3P, a gente sabe que tem players locais que estão ativamente prospectando seller, né? Então, está todo mundo muito empenhado aqui em escalar a base de sellers e o marketplace. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? A gente sabe que a Americanas tem um diferencial de sortimento, mas entender aqui quais são, como é que vocês miram a navegar esse ambiente competitivo e continuar com um crescimento robusto de 3P e com economics, né? Eu acho que o ponto aqui também é entender como é que vocês esperam manter a rentabilidade dessa linha de negócio aqui. Obrigado. João, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Bom, o cenário competitivo ele já vem há algum tempo, né? E a gente imagina aí que ele vai continuar. A gente vem crescendo a nossa base de sellers e também o nosso sortimento, né? O que é muito importante aí para os nossos clientes. Essa estratégia continua de crescimento. Eu acho que aí a gente tem uma série de coisas que contribuem aí para deixar nossa plataforma atrativa para os sellers. O seller quer estar onde tem tráfego e onde ele consegue vender, né? É isso que o seller busca. Eu acho que aí a gente tem uma série de fortalezas. Uma delas, por exemplo, lembra que a gente tem o wall-to-wall e a gente pode usar isso, e a gente faz hoje, a gente tem um sortimento muito amplo nas lojas, né, espalhado pelo Brasil todo e com ofertas muito atrativas já para os clientes. Quando a gente oferece no digital, isso também é uma forma de drivear tráfego para essas categorias de cauda mais longa. E aí os sellers, o marketplace como um todo, acaba se beneficiando disso. Essa é uma das estratégias, tem várias outras. Então, com isso, e a gente vai evoluindo também nossa plataforma para deixá-la mais atrativa aí para os nossos parceiros, que são os sellers. Falando aí do Economics, acho que assim, do Economics, a gente e o mercado como um todo veio fazendo aí uma série de ajustes aí em função do cenário macro, juros e inflação, veio fazendo uma série de ajustes aí ao longo desse ano, em take rate, em condições para os sellers para ajudar a equilibrar o negócio. A gente tem feito também, vocês têm acompanhado aí, a gente já fez algumas mudanças na plataforma esse ano, e se necessário a gente vai fazer mais, mas assim, numa visão de econômicos, acho que o cenário competitivo como um todo, os outros players também estão fazendo os seus ajustes, né? Cada um vai fazendo os seus. Ok? Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, do Banco JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela minha pergunta. São duas, na verdade. A primeira é em relação a potenciais parcerias dentro do próprio grupo econômico da Americanas S.A., né? A gente tem a Ambev, com algumas iniciativas bem interessantes, como o BIS e o Zé Delivery. Eu queria entender se existe, de alguma maneira, chances de vocês trabalharem juntos e gerarem valor para o grupo como um todo. E a segunda pergunta, ela vai um pouco no mundo físico. A gente fala muito do mundo online, mas a gente ainda tem bastante oportunidade no mundo físico. Eu queria entender de vocês como vocês enxergam ainda a oportunidade de abertura de lojas e até entender o quantas lojas a gente poderia abrir esse ano e no próximo. Obrigado. Parceria, você fala? Oi, José, Miguel falando, tudo bem?
Olha só, é importante a gente... Obrigado aí pela pergunta. As parcerias nas empresas, que a gente está falando que são primas, nós não somos coligados, nós somos completamente independentes, companhias abertas, independentes, elas são tratadas de uma maneira como outros parceiros, de um modo geral. Tá? E, bom, então tudo que pode ser um potencial de geração de valor para ambas as companhias, nós temos sempre a obrigação de analisar, mas dentro do mapa que nós temos de oportunidade como um todo. Tá? Então, a análise sempre não existe assim alguma coisa que nos una de alguma forma, entendeu? É uma coisa assim muito mais natural e sim, fluida. Tá? Então, assim, não temos... E qualquer coisa que tenha nessa direção, certamente a gente avisa, como a gente avisaria em relação a qualquer outra empresa. Ok? Vamos passar a outra pergunta. Ô, Joseph Timóteo, tudo bom? Obrigado aí pela participação. Falando um pouco aqui da plataforma física, né? Quando a gente olha assim, o nosso algoritmo de crescimento do físico, a gente sempre olha assim, o same-store sales, que ele traz uma série de oportunidades e de abertura de novas lojas, né? Falando sobre store sales, aí a gente fala aí de todo o refinamento de sortimento, a próprio repensar o papel das lojas, né? Quando a gente olha as nossas lojas há 3 anos atrás eram simplesmente um ponto de venda, né? Hoje são lojas completamente diferentes. Elas dão boost, elas melhoram muito o digital, elas estão mais próximas do cliente, isso permite que a gente faça uma venda para o digital muito mais rápida, muito mais barata. Elas são um ponto aí de agência bancária, de lançamento. Então, tem uma série de oportunidades. Quando a gente fala de potencial de abertura de novas lojas, quando a gente olha assim, hoje nós estamos numa visão mais restrita, vamos falar assim, só olhando a Americanas, nós estamos presentes em mais de 900 cidades, tá? E a gente vem crescendo. E quando a gente olha esse processo de evolução, cada vez mais nós estamos indo para cidades menores. Aí você fala, pô, como isso é possível? Isso é possível pela nossa escala e, logicamente, a nossa escala ela fala junto aí com toda a nossa plataforma de logística, que você conhece muito bem. A plataforma de logística, quando a gente abre novos centros de distribuições, nós temos mais de 20 centros de distribuições espalhados no Brasil, eles servem como uma base para permitir uma expansão. Então, em algumas cidades que não tinha viabilidade econômica algum tempo atrás para a gente fazer uma loja, dado o tamanho do PIB da cidade, tamanho de população, à medida que a gente tem mais escala, mais logística, isso é possível. Então, assim, rodando o nosso algoritmo aqui, eu diria aí que a gente tem um potencial entre 2.000 e 3.000 novas cidades adicionais, tá? Olhando aí nos próximos anos. Isso hoje. Só que, assim, com crescimento, com novas tecnologias, com novas dinâmicas, certamente esse potencial pode ser aumentado. Isso eu estou falando só de Americanas, tá? Não estamos falando aqui de hortifruti, de vende, de único, que aí o universo ele fica muito mais amplo. Ok, Joseph? Joseph? Tem um delay mesmo. Perfeito, não, muitíssimo obrigado. Estava no mudo aqui. Joseph, só para... Eu acabei falando 2.000, 3.000 cidades, mas na verdade, só corrigindo aqui, eu estava falando de 2.000, 3.000 lojas adicionais, tá? Só para deixar claro. Perfeito. Obrigado aí pela participação. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Miguel para as considerações finais. Por favor, Sr. Miguel, pode prosseguir. Obrigado por participarem do call. No segundo trimestre de 2022, avançamos em importantes frentes estratégicas do nosso negócio e na construção de uma só Americanas,
para clientes, investidores, fornecedores, sellers, merchants, franqueados, parceiros e a sociedade como um todo. Sabemos dos desafios que o cenário econômico apresenta, mas estamos preparados e vigilantes para passar por esse período com a resiliência que temos demonstrado ao longo dos anos. Seguimos otimistas com o futuro que estamos construindo, alinhado ao nosso propósito, somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Obrigado a todos e boa tarde. Muito obrigada. A teleconferência de resultados da Americanas S.A. está encerrada. Tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigada por usarem a Chorus Call.